Olá, ao ler o artigo intitulado Desafios e Perspectivas para a Publicação de Artigos e uma reflexão a partir de autores e editores, convidamos você a rever os principais tópicos. O documento fala principalmente sobre a importância da publicação na área da enfermagem, os desafios enfrentados pelos profissionais para publicar em periódicos de qualidade e as estratégias para melhorar a redação e a apresentação dos artigos. Você pode começar a fazer perguntas como: quais são os principais desafios enfrentados pelos enfermeiros ao tentar publicar seus trabalhos? Que estratégias podem ser adotadas para superar o bloqueio na escrita de artigos científicos? Como escolher o periódico adequado para a publicação de um artigo? Quais são os principais desafios enfrentados pelos enfermeiros ao tentar publicar seus trabalhos? Os principais desafios enfrentados pelos enfermeiros ao tentar publicar seus trabalhos incluem: produção de conhecimento de qualidade. Não é suficiente realizar pesquisas, é necessário produzir conhecimento que seja relevante e de qualidade. Publicação em periódicos de qualidade. Há dificuldades em publicar em periódicos que tenham prestígio e aceitação na comunidade científica. Apresentação do trabalho. A forma de apresentação do artigo é crucial. Uma apresentação ruim pode comprometer um bom trabalho, enquanto uma excelente apresentação não salva um trabalho que é falho. Contribuição para a área. É importante que os enfermeiros publiquem sobre temas relacionados à enfermagem para que suas vozes sejam ouvidas na comunidade de saúde. Conhecimento do leitor. Os autores devem considerar que o leitor é um público crítico que busca textos lógicos, razoáveis e bem justificados. Bloqueio para escrever. Muitos enfermeiros enfrentam dificuldades em iniciar ou concluir a escrita de seus artigos, o que pode levar à procrastinação. Escolha do periódico. A seleção inadequada de um periódico pode resultar em atrasos na publicação ou na falta de visibilidade do trabalho. Aspectos éticos. Os autores devem estar cientes das questões éticas relacionadas à autoria, direitos autorais e conflitos de interesse. Domínio da língua inglesa. Para publicar em periódicos internacionais, é necessário ter um bom domínio do inglês, o que pode ser um desafio para muitos autores latino-americanos. Esses desafios exigem que os enfermeiros desenvolvam habilidades específicas e busquem constantemente se atualizar sobre as práticas de publicação. Que estratégias podem ser adotadas para superar o bloqueio na escrita de artigos científicos? Para superar o bloqueio na escrita de artigos científicos, as seguintes estratégias podem ser adotadas. Falar sobre o assunto e discutir o tema com colegas pode ajudar a esclarecer ideias e estimular a escrita. Escrever regularmente. Estabelecer uma rotina de escrita, mesmo que em pequenos trechos, pode facilitar o processo. Ler mais. A leitura de artigos e literatura relacionada pode inspirar e fornecer novas perspectivas sobre o tema. Identificar horários produtivos. Reconhecer os momentos do dia em que se é mais produtivo e reservar esse tempo para escrever. Criar um cronograma e planejar a produção de subprodutos e do artigo final pode ajudar a organizar o trabalho e reduzir a ansiedade. Não interromper o fluxo, e quando se está inspirado, é importante continuar escrevendo e registrar as ideias, mesmo que de forma preliminar. Utilizar diagramação. Usar diagramas ou mapas mentais para organizar ideias pode facilitar a estruturação do artigo. Escrever sobre temas de interesse. Escolher assuntos que realmente interessem ao autor pode tornar a escrita mais prazerosa e menos desafiadora. Buscar apoio. Ter um leitor ou mentor que possa oferecer feedback e suporte durante o processo de escrita pode ser muito útil. Dividir o trabalho. Quebrar o processo de escrita em etapas menores e mais gerenciáveis pode ajudar a tornar a tarefa menos intimidante. Essas estratégias podem ajudar a criar um ambiente mais propício à escrita e a facilitar a expressão das ideias. Como escolher o periódico adequado para a publicação de um artigo? Para escolher o periódico adequado para a publicação de um artigo, é importante considerar os seguintes fatores. Descrição e finalidade do periódico. Verifique a descrição do periódico, sua missão e os temas que ele abrange. Isso ajudará a determinar se o seu artigo se alinha com o foco da revista. Audiência-alvo. Identifique quem é o público leitor do periódico. O artigo deve ser direcionado a uma audiência que se beneficiará do conteúdo apresentado. Nível de conhecimento. Analise o nível de conhecimento que o periódico exige de seus leitores.
Isso pode influenciar a forma como você apresenta suas ideias. Tipo de artigo aceito. Verifique quais tipos de artigos o periódico aceita: pesquisa original, revisão de literatura, estudo de caso, etc., e se o seu trabalho se encaixa nessas categorias. Fator de impacto. Considere o fator de impacto do periódico, que pode indicar sua relevância e prestígio na área. Publicar em revistas de maior prestígio pode aumentar a visibilidade do seu trabalho. Periodicidade e tempo de publicação. Avalie a frequência de publicação do periódico e o tempo médio que leva para um artigo ser revisado e publicado. Isso pode afetar a rapidez com que seu trabalho será disponibilizado. Normas de publicação. Revise as diretrizes para autores do periódico, que incluem requisitos de formatação, extensão do artigo, estilo de citação e outros aspectos técnicos. Acessibilidade. Considere se o periódico é de acesso aberto ou se possui restrições de acesso. Publicações de acesso aberto podem aumentar a visibilidade e o alcance do seu trabalho. Reputação e credibilidade. Pesquise sobre a reputação do periódico na comunidade científica e se ele é indexado em bases de dados relevantes. Consulta prévia. Em alguns casos, pode ser útil enviar uma carta-consulta, Square Letter, ao editor do periódico, descrevendo brevemente o que você pretende desenvolver e como o tema pode ser interessante para os leitores. Esses fatores ajudarão a garantir que você escolha um periódico que não apenas aceite seu artigo, mas que também maximize sua visibilidade e impacto na comunidade científica.